Antes do intervalo, algumas pessoas já entregaram os crachás e eu vou chamar os componentes da mesa. Podem entregar ao pessoal aqui de apoio. Tá? Ok. As perguntas também poderão vir por escrito, tá? Vamos ver só a ordem. Chamar todos os componentes e integrantes da mesa. E assim, eu estava agora no intervalo conversando com alguns queridos amigos que reencontrei aqui, né? E a gente comemorando a qualidade e o ânimo que nos dá uma mesa como essa, né? Eu, infelizmente, não pude estar em outros momentos do evento, mas eu estou muito feliz de ter tido esta oportunidade de estar nessa missão de coordenar essa mesa aqui hoje pela manhã. Mas então vamos aos debates. Eu vou fazer uma sugestão de a gente fazer três intervenções e a mesa... Luiz Eugênio está sugerindo mais. Então vamos fazer cinco intervenções e também algumas perguntas podem ser dirigidas por escrito. Então vamos lá. Denise Ribeiro. Denise se encontra. Então, Denise. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Denise Ribeiro, sou professora na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E, assim, meu questionamento para a mesa é o seguinte: a semana passada nós estávamos lá em Salvador tendo a Conferência Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, né? E dessa conferência saíram vários encaminhamentos, e um deles, o principal, que a gente vem perseguindo já há algum tempo, é de que o compromisso com a promoção da igualdade racial e ao combate ao racismo esteja presente também em todas as políticas, né? Que todas as políticas, saúde, educação, trabalho, emprego, renda. E aí, assim, eu acho que esse é um compromisso imprescindível para a gente aqui no Nordeste, né? Ele é fundante das relações de trabalho, das relações desiguais que a gente percebe na população do Nordeste, até quando a gente compara com o Sudeste e o Sul, maravilha, né? Então, assim, no documento que foi apresentado e muito bem elaborado pelo professor Luiz Eugênio, a gente percebe, ele colocou isso, o pouco investimento que é destinado às políticas de promoção do direito, né? Então, eu queria ouvir da mesa que tipo de encaminhamento, quais seriam as críticas que vocês fariam, né, a esse modelo que a gente está aqui percebendo, né, ao longo desses 3 dias, e quais seriam os encaminhamentos que a gente poderia fazer no sentido de desconstruir também esse modelo, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é que, assim, ao mesmo tempo, a gente sabe que dentro das políticas, das macropolíticas de saúde e educação, também existe uma pressão do movimento social, particularmente do movimento negro, no sentido de que essas políticas também destinem parte dos seus recursos para a promoção da igualdade racial e combate ao racismo. Tanto é que na saúde a gente aprovou a Política Nacional de Saúde da População Negra, é uma política que está vinculada dentro do Ministério da Saúde, é um setor que está coordenando, também organizando essa conferência, e que, assim, dentro de cada uma delas, eu acho que caberia agora a essas áreas técnicas, né, detalhar qual o investimento na saúde que vem sendo feito para a questão da saúde da população negra, indígena, para que a gente possa também monitorar esses indicadores. Então, eu queria ouvir da mesa um pouquinho sobre isso. Ok, Denise.
Tiago Parada. Bom dia, ainda, né, a todos. Queria agradecer, né, as explanações e os debates que a mesa já trouxe. Acho que boa parte de minhas inquietações os debatedores já trouxeram. Só rapidinho, eu sou Tiago Parada, trabalho na Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, lá no programa Mobiliza SUS. Também atuo junto com o pessoal da Educação Popular em Saúde, né, tentando reorganizar a NEPS na Bahia e construindo algumas ações nesse campo para a implementação da política de Educação Popular em Saúde. Primeiro não, já é o segundo, né? Queria trazer que o revelar ou não revelar algumas coisas no jogo político sempre tem uma intencionalidade. Ou é uma intencionalidade sabida, ou muitas vezes serve a alguma que às vezes a gente não pode estar percebendo. E aí eu queria trazer essa questão porque nos esquemas teóricos algumas coisas eu não vi reveladas, né? E aí eu acho que é interessante a gente trabalhar. E aí eu já queria revelar a primeira coisa, que é meu limite, inclusive, em estar construindo alguma coisa, porque para poder entender eu comecei a desenhar um esquema. E meu esquema eu comecei de cima para baixo. E aí eu percebi que, na verdade, eu gosto de estratégias de baixo para cima, que são árvores, mas meu esquema é de cima para baixo, que é chuva e é pontual. Então já tem um limite no que eu vou trazer aqui de discussão, porque de alguma forma já estou colonizado com essa forma de organizar o pensamento. Tá? Mas aí trazendo para a questão teórica, eu acho que na mesa já foi colocado, no esquema fala de poder e riqueza, né, como os estruturantes, mas não fala claramente, aí é onde o que não está revelado, da questão do mercado, que é justamente o que opera essa relação. Né? Vai lá, traz que a relação, né, a necessidade de distribuição de poder e riqueza vai atuar sobre os determinantes intermediários, que seriam onde a gente encontraria as diferenças. E tem um trecho no texto que é infeliz, não para quem escreveu, mas para a gente, porque de alguma forma é a realidade, que está colocado lá que os governos vão atuar a partir do tensionamento que vão receber da sociedade, e aí, no caso, vão atuar nesses intermediários, né? E aí, isso, se a gente for considerar, está todo mundo aqui lascado, porque se é para operar na base do grito, né, não é que a gente não saiba, nosso povo não saiba gritar, é porque o não gritar com o açoite da chicotada é uma forma de resistência. E eu esperar agir a partir do grito, isso é perversidade. E aí a grande questão é o que nós vamos fazer com isso, porque isso é uma realidade que está nesse nosso documento. Tá? Operamos nossas políticas a partir do tensionamento. Isso foi colocado ontem também na mesa, a partir do tensionamento que se faz no campo da sociedade. Se não é pelo grito, né, mesmo que seja de insatisfação, é por outros tensionamentos, e aí não é a sociedade, não é o povo que faz, e sim o mercado. Por isso eu pergunto, onde é que está o mercado nesses nossos esquemas? E aí a gente poderia trabalhar, já que a gente está falando de um espaço que é científico, né, como que a gente poderia, por exemplo, fazer o estudo de em que momento que aquele interesse que é público, que vai aparecer ou não, né, mas em que alguns momentos aparece nos instrumentos como PPA, ele vai ser privatizado. Porque na hora que está na máquina, ele é privatizado. Como foi colocado, o que está no PPA não necessariamente é o que é executado. Né? Então, aqueles R$ 4,5 que vai para a população, não necessariamente é o que vai. Tá? Mas quando vai, certamente vai operar no mercado. E aí, quanto é que fica para o mercado nessa equação toda? Né? Quanto é que custa, por exemplo, fazer um evento dentro de uma estrutura como essa? Né? Aonde que é esta riqueza na hora da distribuição de poder e riqueza? A gente vai falar de riqueza, para onde está indo essa riqueza? Então, acho que são perguntas que podem orientar esses estudos, né? Como é que a gente vai medir o quanto que esses investimentos de fato estão indo para o mercado e para os outros interesses que eu não vejo? Eu sempre vejo que falta, não vem para a gente, mas vai para algum lugar. Eu queria saber para onde é que vai, em que momento que a gente vai começar a estudar isso. E aí essas perguntas não são necessariamente para a mesa, né? São para todos nós. Aí outra coisa nos modelos também, na parte da dimensão política institucional, aparece a necessidade, enquanto categoria, de avaliar a relação internacional.
mas não aparece, por exemplo, que já foi colocado aqui, né, por Denise, onde é que está a relação local? Como que será que não é um desafio político e institucional a nossa relação para a implementação das políticas com os povos que habitam esse Nordeste, né, já que é regional? Porque esses determinantes não atuam indiscriminadamente, atuam sobre povos que são selecionados historicamente, inclusive. Em que momento que nesses esquemas vai estar postado que essa também é uma relação que precisa aparecer e ser estudada? E aí, por último, e aí, desculpa né? Ontem a minha fala ficou para tarde, acabou não ficando, mas também não justifica eu ficar ocupando tanto tempo o microfone, por isso eu já vou encerrar. Só para trazer essa noção de participação, né? A mesa meio que já colocou isso. Em que momento que a gente vai sair dessa concepção de participação que é importada e que se pega na ideia de organizar espaços institucionais de representação, esperando que se tenha uma unidade do outro lado. Quando não tem, todo mundo está nesse meio fragmentado, e isso acontece também nas organizações dos movimentos populares. Então, essas instituições que a gente está criando e vem de cima para baixo, olha, agora vai ter a participação e abre aqui um conselho, abre aqui um comitê, não vai responder, porque tem algo de origem que a gente ainda não tá discutindo. Isso não é só essa questão, né, de representação. Acho que está relacionado a essa ideia de democratização e de participação, que talvez a gente ainda esteja com a noção de democratizar da época né, de 80, quando a gente democratizou contra os processos autoritários que não permitiam nem essa representação. Só que eu acho que a gente tem que ir para além e trabalhar na ideia de democracia enquanto, de fato, poder do povo. E se eu vou falar de poder, é o que a mesa colocou, a gente está falando de autonomia e decisão. Autonomia e decisão para, inclusive, saber o que vai fazer com essa riqueza. E não a gente ter, como a gente tem na realidade, produtores rurais que vão para a cidade vender mandioca e batata doce para comprar Elma Chips. A decisão é para onde? Então a gente está falando de emancipação e não necessariamente de consumo. Então acho que a gente precisa também começar a aprofundar mais que noção é essa de democratização que a gente ainda está utilizando, se não é o momento da gente atualizar, né? E o atualizar não quer dizer de pegar muitas novidades, não. Atualizar é fazer o diferente, mas tem coisas ancestrais aí que a gente pode aproveitar. Muito obrigado e desculpa. Obrigada. Ronice. Opa. Bom dia. Ronice Franco de Sá, da Universidade Federal de Pernambuco e da Abrasco também. Bom, em primeiro lugar, acho que repetir o que todos já falaram. Eu queria agradecer a mesa, agradecer a Duda que organizou essa mesa, porque assim, encontramos bastante subsídios, né, para trabalhos nossos, tanto aqui do nosso Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento Social, quanto para o trabalho do GT de Promoção da Saúde da Abrasco, e também para a revisão de nossa política nacional de promoção da saúde, que estamos propondo a trabalhar regionalmente, e aqui a clareza, né, do que já sabíamos, mas a pesquisa que Eugênio trouxe, ela nos facilita muito esse trabalho, e também numa pesquisa que estamos realizando para o Nordeste inteiro, junto com a FUNASA, fazendo um mapeamento das intervenções existentes, ou dos programas e projetos que são ligados à questão territorial de participação social e intersetorialidade, dentro da lógica de municípios ou movimentos saudáveis, né? E aí nós gostaríamos bastante de conversar com Eugênio. Eu queria também reforçar que no nosso trabalho nos pequenos municípios e médios, nós encontramos essa necessidade da capacitação política que Eugênio trouxe aqui, né, dos conselhos, e principalmente uma capacitação de planejamento e gestão sobre essa lógica política, um trabalho para a capacidade de reflexão crítica mesmo, porque, segundo o que Zé Ivo disse, o jeito oligárquico de ser, ele é muito forte nesse município que trabalhamos, porque não é só a postura de superioridade de uns, mas é da aceitação da superioridade desses uns pelos outros que dificulta o nosso trabalho, quer dizer, dificulta a vida de nós todos. E aí nós trabalhamos com a metodologia que busca, mas não consegue atingir tudo, busca trazer a reflexão crítica e tudo. Então,
Essa mesa, para mim, assim, foi muito especial, né? A gente precisa discutir muito com todos vocês depois, porque tem muito a ver, a gente se viu refletido, né, aqui, e ouvir e eu quero dizer também que eu concordo com a necessidade da radicalidade na participação social, né? Falei isso no último congresso que vim da semana passada, da questão não é do grito pelo grito, mas ouvir o clamor e a fala, e até os silêncios que vêm das ruas, e a gente precisa, com isso, uma proposta que eu tenho, assim, para discutir mais, fazer bom uso dessas redes sociais, porque a gente viu a força delas, e ouvir esses clamores e pensar na mudança da forma dessa representatividade não representativa, eu acho que hoje tem que necessariamente passar por essa questão das redes sociais. Tá? Luiz Ferreira. Bom, eu sou Luiz Ferreira, já falei aqui antes que eu sou de um quilombo, sou um quilombola, e sou professor da Universidade Federal do Maranhão e sou secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu acho que a mesa foi importantíssima a discussão. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou marcando posição dentro da palavra do Zé Wilson. Zé Wilson, marcando posição, e aqui eu gostei, foi muito bem a apresentação do Portela, e marcando a posição na palavra da Vera. Não é só a academia que produz ciência. Ponto pacífico. Viu? Claro, a gente sabe a história que foi colocada aqui no início e a análise do Frederico Cavalcante também. Eu acho que foi muito boa, a discussão é boa. É preciso a gente... porque na última reunião que foi em São Luís, no ano passado, qual é a discussão que nós colocamos? O tema da reunião, estou colocando isso, nós colocamos ciência, cultura e saberes tradicionais para enfrentar a pobreza. Houve questionamento, tensionamento na academia. Professor, nós botamos para todo mundo votar. Tanto aqui como na SPPC em São Paulo. Mas tinha um grupo que achava que era aquilo que tinha que ser feito. A presidente, a professora Nádia, a professora Ruth e outros mais. Mas eu dizia, poxa, o que é saberes tradicionais? O que é pobreza? Professores da mais importante Universidade de São Paulo, do país, que é a USP, dizendo, questionando que é um direito, tudo bem. Aí eu perguntava, e aí foi aprovada, saberes tradicionais. Por que pobreza no Maranhão? Discutir pobreza? Pensava que era só a pobreza de falta de comida. Não é pobreza de falta de comida, é pobreza do diálogo e dos saberes. A gente diz que a ciência não começou na Grécia, muito antes já existia. Claro, nossa visão é ocidental, foi colocada aqui. Foi muito bem colocado. A professora Tânia colocou, nós estamos complementando até certo ponto o que ela colocou, do ponto de vista histórico. O professor Milton Santos disse, o capital vai para onde vai o dinheiro. Nós estamos discutindo isso aqui. Vai para onde está lá escrito. Bom, e aí, a gente precisa, eu acho que essa discussão é importante. Eu comecei minha fala ontem, eu sou professor de patologia. Fiz em Ribeirão, discuti essas coisas, percebi muitas coisas em Ribeirão, o que é ser negro desse país. Estou colocando isso porque eu não estou aqui, o que é ser negro nesse país, o que é ser negro ou índio, porque a pele é mais preta. O que é ser cigano? Um dia eu perguntei, qual é o cigano que tem a origem de presidente da República? Se alguém sabe, talvez alguém quem sabe, que é de origem, segundo as histórias, Kubitschek. Mas pouca gente não diz. Por que ele não assumia a sua identidade cigana? Para não perder voto. Mas ele ia de noite, lá para Nova Iguaçu, se encontrar com o cigano. Segundo me disse, uma parenta dele lá. Então, eu acho que nós estamos construindo essa questão. E os 4%, todas as mesas colocaram uma questão central. A discriminação, o preconceito e o racismo. Então, nessa mesa tem que colocar isso. Eu comecei a minha fala ontem citando a Constituição. Precisamos trabalhar o artigo 196 da Constituição Federal, que diz: saúde é um direito de todo o dever do Estado, mediante políticas sociais
aí a gente para, que vai promover. Qual é? E foi discutido aqui. Foi discutido na análise do Portela, foi discutido aqui na coisa. Qual é a política social econômica que está sendo imposta para o país? Tudo foi decifrado. Nós temos que fazer, reinverter isso. Foi colocado 28% da população, só 13% do recurso. Então, a gente tem que colocar essa dimensão. Qual é a política? O vício que eu citei, que foi quem mais lutou, né, discutiu no século XIX até 1902, dizia: o Estado também causa doença. Quem domina o Estado brasileiro? O Estado causa doença indiretamente. Quem domina o Estado brasileiro? Não é nós lá eu sou da beira do Rio Parnaíba, Zé Vivo, lá do Maranhão e do Piauí. São as oligarquias que foram muito bem colocadas aqui, que é do processo histórico que a gente sabe que a gente tem que desconstruir. Dizia isso, e ele dizia assim: enquanto a fome aumenta, as armas de guerra continuam. Aqui é a mesma coisa. Nós estamos discutindo a obesidade, mas tem gente passando fome. 1 bilhão passa fome no mundo. E a alimentação que tem, segundo alguns estudiosos da ONU, a alimentação que tem no mundo, no Brasil, dá para todo mundo comer. Dá 14 bilhões. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que colocar. Nessa conferência, eu estou pautando a partir do termo constitucional. Temos que radicalizar a democracia. Essa é a questão central. Como eu digo isso, não dá mais para a gente estar só na democracia representativa, em todos os níveis da apresentação. E aí, vereador, Câmara, tem que compartilhar, não só nos conselhos. Essa é a minha visão que a gente escolheu. Isso é um ponto. Democratizar na discussão do orçamento, na discussão de tudo isso. Porque, e nós, médicos, estamos discutindo o quê? É por isso é um ponto. O outro ponto também, eu tenho a responsabilidade de dizer aqui. Por que nós estamos discutindo? Não é só mais médico. É o que nós discutimos aqui. A questão não é só mais médico. Qual foi a política econômica que foi feita nesses 20 anos de subfinanciamento do SUS e a política econômica dos grandes projetos, lá no Piauí, no Maranhão, estão plantando soja, joga agrotóxico, desmata, e a população jovem desagrega os quilombos, desagrega as comunidades do Ceará, e a população jovem está desfazão, e toda semana sai do Piauí, do Ceará, do Pernambuco, gente apanhar cana, cortar batata. Isso é outro desafio do Nordeste, que a gente tem que olhar. Então, acho que esse é um desafio para nós, pensadores. E nós, da academia. A academia se faz grupo aqui, grupo lá. Eu sou da academia, mas eu estou lá de baixo. Não cheguei a me contaminar com umas coisas. Sei das coisas. Então, a gente precisa se dispor dessas coisas. Eu sou acadêmico, estou discutindo. Não, acho que a gente tem que descer a população e radicalizar a democracia. Isso é um ponto importante que a gente tem que colocar. Eu estou colocando isso, vou encerrar, professora, porque eu sou professor de patologia. Todas as causas das doenças, parte que nós estamos discutindo aqui. Doenças. E a forma de viver dos povos, das comunidades tradicionais, nós não aprendemos na academia ainda, está difícil. Como é que vive tudo isso? As formas tradicionais de viver. Como é que vive o cigano? Como é que vive isso? Como é que vive o quebrador de coco? Como é que vive o jarazeiro? Eu estou falando, não, como é que vive o ribeirinho? Então, acho que é essa dimensão maior da nossa e tudo passa pela questão da terra. Por que os chineses escolhem que é a terra? Em torno dela gira tudo. Desculpa aí. Obrigada. Valcler Rangel. Papel aqui na mão. Bom dia. Primeiro, ressaltar seu belo trabalho, né? Eu já falei aqui com o Luiz Eugênio, acho que é um belo trabalho para a gente, são pontos de partida importantes, e acho que a mesa também colocou uma série de pontos fundamentais para a gente pensar aqui. Eu acho que acho que ajuda a gente a sair de uma coisa da conferência, dessa conferência. A conferência ela tem uma característica, às vezes a gente não... Eu, pelo menos, não sei se são todos, é difícil falar assim, achar que todo mundo está pensando do mesmo jeito. Mas a gente tem que fazer um esforço enorme de sair da generalidade no Brasil, né? E essa conferência, a ideia é fazer isso. Sair de uma generalidade para uma caracterização do que são essas características da região, né? E aqui, eu acho que a gente precisa... eu acho que
essa conferência vai ter uma carta, mas eu acho que o conjunto de discussões que se passaram aqui tem que fazer esse esforço dessa caracterização, seja do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista político. Tem uma série de coisas que estão sendo faladas aí que caracterizam essa região. Quando o Zé Ivo falou das oligarquias, quando a gente fala da característica do movimento popular, dos 13%, dos 28%, são características dessa região, que precisam, do ponto de vista dos determinantes sociais, serem alguns fortalecidos e serem dados visibilidade, e outros invertidos, no caso, obviamente, das oligarquias e dos investimentos. Quer dizer, essa é a mensagem. Eu acho que a gente tem que ter essa dimensão. Quer dizer, algumas questões, eu talvez fale alguma coisa, sei lá, eu fico até meio desagradável um pouco até pensar as questões. O povo nordestino é um povo que sofre de racismo ao cubo. É um povo que sofre de racismo ao cubo. Por ser nordestino, já por ser nordestino, por morar aqui, por ser negro, por ser índio, por ser quilombola, ou seja, é uma característica dessa região. Não adianta pensar. Eu ouvi uma piada na internet em função dessa questão dos médicos cubanos e tal, isso precisa ser colocado, né? Que alguém chegava na internet e falava, pô, esses médicos aí acabam esquecendo que lá no sul são chamados de cabeça chata, né? É horrível isso, mas é uma questão que ainda está presente na cultura brasileira. Quer dizer, isso caracteriza essa região, e isso é gerador, é determinante desse padrão de investimento que a gente tem aqui. Não é só uma questão de que o político, não sei o quê, ela é mais complexa, é uma questão de maior complexidade desse ponto de vista. E eu acho que essa conferência precisa, obviamente, apreciar a questão nessa complexidade. Aí eu vou concluindo, acho que eu diria que a gente precisa pensar em que inversões precisam ser feitas, né? E essas inversões passam por quase aprendizado do movimento negro, né? É quase uma ação afirmativa, eu diria, desse ponto de vista. É preciso ter uma ação afirmativa. De alguma forma, algumas políticas públicas foram demonstradas aqui que isso gera alguma coisa. A desigualdade está diminuindo no Brasil e mais fortemente nessa região. Outra característica importante de políticas absolutamente recentes, nos últimos 10 anos. Isso é muito pouco. Então a gente precisa reafirmar que esse tipo de coisa precisa ter afirmação, quer dizer, não pode largar. Só que pena que o Rômulo não veio aqui, o Rômulo Paes, ontem, ele não pôde vir, mas ele tem colocado isso, é quase um pouco o comentário só de bater no teto, né? A política de transferência de renda, ela tem uma limitação. A política do Brasil Sem Miséria, que a maior parte da população desse Brasil Sem Miséria está aqui nessa região. A política do Brasil Sem Miséria é baseada em 3 pilares, né? Inclusão produtiva, transferência de renda e qualidade de serviços. Essas duas outras dimensões precisam ser fortalecidas. Eu queria ouvir um pouco o comentário de vocês nesse ponto de vista, né? Quer dizer, quais são as... O que a Sudene tem para me falar sobre isso? O que a Sudene... Eu não vi, Frederico, no teu relato, aí não vai nenhuma crítica à Sudene, que eu sei como é que é a situação de estrutura, né? Para terminar mesmo. Mas eu não vi no relato quais são as ações, eu queria saber um pouco isso, de articulação interinstitucional que a Sudene faz ou que pode fazer. E de articulação institucional, aí puxando brasa para os dois colegas aqui das pontas, com participação popular. Né? Porque sem participação popular, você agora, como vários dos outros disseram, não vai adiante. O que é possível fazer nesse sentido? Né? Os secretários de saúde do Nordeste se reuniram, criaram um fórum, né? Estão discutindo a seca, estão discutindo as questões. Como é que isso se transfere para uma política de desenvolvimento que atenda essas características e necessidades regionais? Isso é preciso discutir. Então, eu diria que essas questões, acho que caracterizam a gente e caracterizam a necessidade da gente trabalhar o médio e longo prazo, né? E aí vai a necessidade de pesquisa, vai a necessidade de ensino diferenciado, de maneiras que a gente tenha de aproveitar esse caldeirão cultural aqui, que é imenso, né? Música, é arte, é tudo que tem aqui, esse povo que, por mais que tenha preconceito, é conhecido como um povo corajoso, né? É outra característica importante. Ninguém diz outra coisa do povo nordestino que não seja coragem, é uma coisa que marca muito, mais do que qualquer outro povo
nas regiões brasileiras. Então, eu diria que essas questões precisam estar aparecendo mais fortemente nessa conferência para que ela seja caracterizada como uma Conferência Regional de Desenvolvimento sobre a Determinação do Nordeste, né? E pensar isso, aí Duda, eu, Pellegrini, pensar, a Vera falou disso aqui, num outro formato para o Norte. Talvez seja o último momento que eu possa falar sobre isso aqui, mas que abarque mais a condição da gente dialogar em pequenos grupos, essas coisas que muitas vezes acabam sendo diluídas no plenário, nos plenários maiores, né? Eu acho que você colocou muito bem essa indicação, queria só reafirmar isso. É isso, gente. Obrigado. Ok. A gente passa então para a mesa e a gente encerra as inscrições, tá? A partir das respostas da mesa, uma vez que a gente tem mais 5 pessoas e não chegou nenhuma pergunta por escrito, ok? Bom, obviamente não tenho resposta para nenhuma das questões que foram levantadas, mas de todo modo eu não vou tentar fazer alguns comentários. Eu acho, sim, de fato, a última fala de Valclé e a primeira de Denise tocam num ponto que é absolutamente crucial. A questão do escravagismo, talvez como Joaquim Nabuco afirma, né, o simpático essa ideia, tenha sido a que mais marcou a cultura desse nosso país. Então isso se espalha no dia a dia, no cotidiano, em todas as coisas, inclusive todas essas políticas que a gente analisou aí. E, de fato, tocar nessa questão, explicitar essa questão é fundamental para começar a enfrentá-la. Eu me lembro a Erundina, quando assumiu a prefeitura, né, há 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás, em São Paulo, ela sofria preconceito por ser pobre, por ser mulher, mas o fato de ser nordestina era talvez o que ela mais sentia, e ela que se elegeu prefeita lá em São Paulo naquele momento. Então, claro, essa característica nordestina está muito vinculado a características étnicas, raciais do povo nordestino, não tem dúvida sobre isso. Então, de fato, isso é... Agora, assim, qual não tem receita, né? Como é que a gente faz para sair dessa situação de desigualdade? Eu acho que o Brasil está avançando em conta desse movimento social. Eu acho que a gente não ainda sentiu todos os efeitos da mudança que o Brasil tem passado na sua estrutura social. Eu acho que, com todos os limites, a melhoria das condições de renda de milhões, de 3 ou 4 dezenas de milhões, 30 ou 40 milhões de pessoas nesse país, está produzindo um efeito enorme na nossa sociedade. E, inclusive, de luta pela ampliação dos direitos. Eu acho que um país que passa por uma transformação dessa não vai passar impune. As estruturas sociais, olha que para poder implantar essas políticas, que como a gente viu, 13% do orçamento, enfim, é muito pouco, mas enfim, os últimos governos fizeram composições de classe para poder implantar essas medidas, digamos, paliativas, mas os efeitos que essas medidas têm vão, para usar a palavra certa, vão arrebentar essas estruturas políticas. Já estão arrebentando essas estruturas políticas. Então, nesse sentido, acho que o processo de transformação política do nosso país vai ser muito bem propiciado por uma alianças que não são mais aceitas pela população. Isso ficou muito claro nas manifestações de junho e de julho. Eu acho que a gente desencadeou um processo extremamente salutar de democratização da nossa vida política e da nossa situação econômica. Obviamente que o futuro é uma interrogação e a gente não sabe para onde as coisas vão caminhar, como vão se caminhar, mas não tenho dúvida que a gente tem condições políticas, sociais hoje de avançar muito mais do que nós já avançamos. E lembrar, é preciso lembrar também, o Tiago fala da questão do mercado, que o Estado é que cria o mercado. O Estado não é neutro, o Estado não é algo assim que, porque está do Estado, então é bom. Não, pelo contrário, o Estado tem servido a
preservação da desigualdade, tem servido à manutenção de um status quo que precisa ser mudado. Obviamente, a gente consegue ocupar certos espaços no Estado para imprimir inflexões nesse processo político. E é isso que precisa ser fortalecido. E aí, eu vou encerrar com o terceiro comentário, que eu acho que é a responsabilidade do movimento popular. A gente tem espaços de democracia direta que foram conquistados, que não é a democracia através do voto, nesse sentido, mas que estão absolutamente subutilizados ou mal utilizados. Eu sou o Conselheiro Nacional de Saúde, né, representando a comunidade científica, e tenho visto que o Conselho Nacional de Saúde não tem desenvolvido. Ontem nós tivemos aqui, né, ontem, a presidente do Conselho, a Maria do Socorro, que tem feito um excelente trabalho na tentativa de fortalecer o Conselho Nacional de Saúde, mas ainda está muito aquém do seu potencial. E a maior fragilidade do Conselho Nacional de Saúde decorre da falta de representatividade dos seus componentes. Estão lá as grandes centrais sindicais, estão lá movimentos importantes de usuários do SUS. As discussões do Conselho Nacional de Saúde não repercutem nas bases dessas entidades. Não repercutem. Para falar, talvez, da mais exemplar, a CUT, que é uma poderosa central sindical, que até recentemente não tinha na sua agenda de mobilizações nada sobre a saúde. Entrou nesse ano, depois da manifestação da questão dos 10% da saúde. Mas não tinha, até recentemente, está lá representado no Conselho Nacional de Saúde. Então, e aí o movimento popular precisa, de fato, fazer um processo de autocrítica, processo de autorreflexão, porque não vem nada de graça, não vem nada do Estado, não vem nada do mercado, ou o movimento caminha pelas suas próprias pernas, ou a gente vai continuar nessa situação de desigualdade. E aí lembrar uma frase da professora Cecília Donângelo, que ainda nos anos 70, falando da reforma sanitária, dizia isso, e continua a verdade até hoje. A reforma sanitária ou se faz com a participação popular ou não se faz. Passo para os demais integrantes. Bom, eu vou tentar fazer uma abordagem geral aqui sobre a questão da desigualdade, da questão da inserção, das políticas. Depois eu vou tentar responder uma outra questão. Bom, antes de eu começar a falar aqui, eu queria só que a gente pensasse um pouco. Qual a diferença entre o Brasil e, sei lá, Noruega? Brasil e Canadá? Bom, o sistema econômico parece ser bem semelhante, né? O sistema político também, né? O que é que diferencia a nossa situação da deles? O que eu percebo, pelo que eu tenho estudado nesses países, é que a ação do Estado lá é maior do que a do mercado. Esse é um ponto-chave para que esses países tenham um bem-estar melhor. O Estado cumpre o seu papel e domina o mercado. E isso não acontece no Brasil. Então, ou seja, quanto mais o mercado toma conta do sistema, pior para a sociedade. Porque a gente vê que quanto mais capitalista, pior para a sociedade. Então, essa questão da não melhoria nossa tem muito a ver com essa relação Estado-mercado. E nós, da classe média, somos um grande responsável desse processo. Por que eu estou dizendo isso? A gente fala em saneamento, mas bebe água mineral. A gente não briga para ter uma água na torneira melhor. A gente faz sistema de saúde, mas tem plano de saúde. A gente fala da educação, mas bota os filhos da gente em escola privada. Bom, que história é essa? Que tipo de discussão que eu estou fazendo? Se você vai em conselho, qualquer pessoa da comunidade, o cara está querendo colocar o filho na escola privada. Bom, então, eu não estou querendo resolver o problema da educação, eu estou querendo pagar de novo para ter o mesmo serviço que o Estado já devia ter me servido. Bom, isso é uma questão nossa, cultural brasileira, que eu não sei onde foi implementada. Eu sei que há uma reversão. A gente que deveria estar brigando para o Estado colocar esse serviço à nossa disposição, não, a gente paga de novo. Então, se você pegar aqui a maior parte do pessoal que está aqui, que tem filhos, ou vocês mesmos, quase todo mundo tem plano de saúde. Todo mundo tem garrafão de água mineral em casa. É disso que eu estou falando. Ou seja, a gente está discutindo questões sociais, que a gente convive com eles, problemas, e a gente mesmo não tem nenhuma revolta em relação a isso. A gente simplesmente absorve. Então, é difícil a gente conseguir que isso se repercuta para cima, se nós mesmos resolvemos assumir esse papel. Então,
eu concordo com essa questão. A questão do movimento popular, essa questão de ir para a rua, de acordar para essas questões, é fundamental para que o governo pense de outra maneira. Eu tenho que exigir dele que me dê uma escola decente. Eu estou pagando para isso. Eu tenho que exigir dele que me dê uma saúde decente. Segurança. Enquanto eu não fizer isso, ele não vai fazer para poder. Bom, isso é um ponto que eu queria colocar, porque que acontece as desigualdades, né? Com relação à inclusão de todos no sistema, eu achei interessante a colocação do Valdeci sobre... É Valdeci? Valclé, desculpe. Sobre essa questão do nordestino, né? Eu não sei se vocês frequentam, já vão para outras regiões, mas é absurdo como você aceito nesses locais. Ou seja, antes de você falar qualquer coisa, a pessoa já acha que você é de uma segunda classe, né? Não importa a educação que você teve, se você estudou em Harvard, onde você estudou. Você, por ser nordestino, você não pertence àquela categoria do pessoal de São Paulo, nem do Rio Grande do Sul, nem de Brasília, não pertence. Você é uma pessoa colocada à parte. Existe uma frase de um jornalista brasileiro, a gente não pode nem falar mal porque ele já morreu, de Paulo Francis, que retratava muito bem essa visão do sulista em relação ao Nordeste. Ele disse certa vez na televisão que o Nordeste era uma região miserável que só nascia jeca. Disse isso no Jornal da Globo. Entendeu? Quer dizer, essa é a visão do padrão que a gente tem com relação ao Nordeste. Então, se você vem para cá, para o Nordeste, que teve uma cultura escravagista até pouco tempo, porque a exclusão ainda continua, está começando a se resolver agora. Então, ou seja, você tem além do povo nordestino ser excluído, quem está nesses outros grupos são mais excluídos ainda, porque até o povo nordestino exclui esse pessoal. Bom, só para finalizar essa parte, com relação a essa questão da desigualdade, eu só acho uma solução. Se a gente está num sistema de mercado, um Estado, para que todos tenham condições de ter o bem-estar social, é preciso que eu iguale as condições de competição nesse mercado. E isso passa pela educação. Então, ou seja, a educação de boa qualidade para todos, que é o que acontece nesses países civilizados, faz com que todo mundo consiga, dentro do mercado, buscar a sua parte. Agora, não dá para meu filho que está estudando numa escola privada ser formado numa faculdade federal e eu botar no mercado com uma pessoa que não concluiu nem o 2º grau. É claro que a diferença de renda vai ser absurda. O salário que um vai receber em relação à produtividade é muito maior do que o outro. Isso é um problema que eu sei que está acontecendo, mas eu não estou resolvendo. Então, daqui a 20 anos, se eu não resolver isso hoje, daqui a 20 anos o problema vai estar pior, né? Vai estar idêntico, não, vai estar pior do que está hoje. Então, é uma situação para a gente pensar de como que a gente faz isso. Realmente eu não tenho uma solução, porque isso é cultural nosso. A gente teria que mudar os nossos aspectos de cobrança do Estado, né? Ou seja, a questão da cidadania e cobrar do Estado o que ele realmente deveria fazer por nós. Realmente esse movimento na rua começa a demonstrar alguma coisa, ainda não tinha um foco muito grande, mas já foi um primeiro avanço, que há muito tempo que a gente não ia para a rua, e aí você começar a discutir outras questões. Como é que a gente inclui todo mundo nesse processo de distribuição de riqueza e de bem-estar num país que é tão rico, 8ª economia mundial, e quando a gente vende do país, é uma miséria. Eu falei dos países, Canadá, Dinamarca, não sei o quê, porque eles também são países muito ricos, só que dentro do país todo mundo é rico, né? E nós não somos aqui dentro internamente. Bom, só para fechar, porque tem uma questão em relação à Sudene, a questão de articulação da Sudene, a gente recomeçou nesse processo, porque em 2007 ela foi recriada, ainda está em estruturação, mas nós participamos ativamente da parte regional, da discussão da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Acho que eu contei até alguns participantes aqui de vários fóruns que nós fizemos em todas as capitais do Nordeste, e o fechamento foi em Salvador. Depois teve uma outra conferência em Brasília para fechar a Conferência Nacional, e esse fórum aqui, e vários outros que vão acontecer nas regiões, são para definição das metas dentro da saúde e do pacto que vai ser feito entre o Ministério da Integração e os diversos ministérios setoriais para resolver os problemas de agravamento das desigualdades regionais. Então, aqui a nossa ideia era, no final da conferência, a gente ter uma sinalização ou até uma assinatura de acordo entre os ministros da Saúde e o Ministério da Integração de metas para a solução desses problemas regionais. E queríamos fazer isso no Norte, no Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, ou seja, em todas as regiões onde vai haver a conferência, a gente definir metas.
Fizemos isso com o MDA, estamos com um acordo de cooperação com o MDA e com vários outros ministérios setoriais estamos em negociação. Ministério da Indústria, Ciência e Tecnologia, Ministério do Trabalho e vários outros que têm essas questões transversais que estão afetando os indicadores sociais aqui no Nordeste. Então, esse processo de articulação está sendo retomado. Além disso, nós estamos fechando convênio com as universidades, também em articulação, para resolver os principais gargalos dentro do Nordeste, né? Tanto sociais quanto produtivos. E aí, envolvendo toda a parte acadêmica, de pesquisa, de doutorado e pós-doutorado, para buscar soluções específicas para soluções de problemas graves aqui no Nordeste. Ontem eu não estive aqui à tarde, justamente porque fui participar com os pró-reitores de uma reunião para fazer isso. A outra coisa que nós estamos para fazer articulação, e aí vai todo mundo participar desse processo, que é a formulação do Plano de Desenvolvimento Regional. Ele vai ser concebido a partir do resultado da política. Então, a política vai ser um decreto ou uma lei presidencial para que sejam transversais as políticas outras dentro do governo. Então, quando o cara pensar em ciência e tecnologia, tem que ter esse recorte regional. Quando pensar em indústria, comércio, em trabalho, todas as ações têm que ter esse recorte regional. Então, a política vai servir para isso, com essas metas que vão ser traçadas. E o Plano de Desenvolvimento Nordeste, que vai ser discutido na região Nordeste, vai levar em consideração essas metas traçadas dos ministérios para o Nordeste. Então, acho que devo ter respondido as questões. Bom, eu nem sei o que eu devo responder, porque... Bom, mas enfim, essa história do Nordeste, da discriminação é tão grande que quando a gente sai do Nordeste para estudar em outro lugar, a primeira coisa que a gente perde é o nome. Aí passa a ser chamado de Piauí. Ei, Piauí! Ei, Ceará! Não é isso? E assim, eu consegui manter este grandioso nome chamado Zé. Olha aí, o nome Zé, né? Porque eu sou mais esperto. E aí isso, eu estou contando essa historinha para a gente ver que em situações como essa, em que os valores que a gente tem, os valores culturais, a sensação de ser autônomo, de ser sujeito, não valem nada, ou ficam diminuídas, o que sobressai é a astúcia. Se você é mais sabido, se você é mais malandro, se você sabe mais passar a perna no outro, esse é o adjetivo, é o valor que você tem na competição que a gente está exposto hoje como nordestino, né? Enfim, mas aí tem uma coisa interessante, que nos anos 70, quando eu estudava medicina lá na Bahia e tal, a gente chamava determinação social da doença. E aí, quando a gente chamava determinação social da doença, naquela época, né, a gente sabia claramente qual era o determinante maior que deveria ser enfrentado. E a gente dizia, é o capital. Porque se o capital se dirige para expropriar força de trabalho, que é a expressão mais objetiva da saúde, que é a rigidez que a gente tem, é esse elemento que é o elemento mais patógeno que nós temos. Então, para a gente viver numa sociedade saudável, a gente tem que diminuir os efeitos desse rapaz chamado capital. Eu ainda hoje acredito que esse é o, digamos assim, é o caminho das coisas, né? A revolução, tal como foi feita na Rússia ou em Cuba, parece hoje ainda uma coisa muito distante, né? Então, qual é o caminho que nós vamos fazer para minimizar, né, já que é difícil a extirpação, os efeitos do capital na determinação social do bem-estar das pessoas? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. A partir dessa pergunta, aí eu acho que entram todas as coisas que foram colocadas aqui, né? Por exemplo, transformar as nossas singularidades, que hoje são vistas pelo olho do dominante como sendo nossas, digamos assim, a responsável por nossas desigualdades, em fortaleza, né? Transformar essas características que nós temos, que o Valcler chama de nossas singularidades, em nosso cavalo de batalha. É isso que a gente tem que fazer, de uma certa forma, desconstruir essa ideia de que nós, uma sociedade de baixinho, naniquinho, não é branco, não é preto, eu sou assim meio misturado, eu nem sei. Se me fizer uma pergunta, eu não sei. Branco eu não sou, também não sou negro, também não sou pardo totalmente, eu não sei, né? Esta confusão toda,
né? Transformar isso como uma coisa boa, como uma coisa assim, eu sou desse jeito, e aí? Né? Não sou branco, não sou preto, mas sou gente, né? Eu acho que talvez seja essa questão. Então, quando a gente assim, qual é o Tiago embolou muito ali a pergunta, negócio de mercado e etc, 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 né? Mas na verdade é isso. Quais são os valores ou qual é o sentido de tudo isso que está acontecendo em termos de políticas sociais, né? É responder, foi uma questão que eu coloquei, né? Quando a gente vê o investimento em educação, mas não numa educação que leva à cidadania, mas numa educação que é utilitarista, que prepara as pessoas para o mercado imediato que está se abrindo nesta fase do capitalismo. Então, quando os nossos programas sociais têm esse objetivo, ele não tem o sentido de promover nem emancipação, nem autonomia, e muito menos, digamos assim, o enfrentamento dos determinantes daquela situação. Talvez eles tenham o objetivo de minimizar. E quando a gente minimiza, né, a gente minimiza por um lado, mas piora por o outro. Porque quando a gente não resolve a questão, a gente fica só fazendo aquela articulação da corda, né, para ver, estica a corda para ver de qual é o lado mais fraco que quebra. E aí, veja, a Denise ali pergunta, bom, o que é suficiente para a gente ter um programa ou para a gente ter um governo que se preocupe com a promoção dos direitos que nós conquistamos na rua, conquistamos no grito, mas não vemos a maneira como ele se materializa, né? A saúde, o direito à saúde, por exemplo, que é um dos mais, digamos, conhecidos e aceitos por todos, ele só se concretiza na nossa concepção quando a partir da judicialização. E muitas vezes por cidadãos que nem se consideram cidadãos e que só acessam o SUS quando se vê impedidos pelo alto custo do medicamento ou qualquer coisa parecida de entrar no Ministério Público. Então, são essas situações que a gente olha e pergunta assim, por exemplo, o PPA, a LDO, a LOA, tem como parâmetro não aquela pergunta, o que te faz feliz, mas a pergunta, quanto é que nós temos para gastar? Então a gente fala, por exemplo, de planejamento estratégico aqui no nosso, digamos assim, nas aulas, nas discussões, nas assembleias, nas conferências e etc. Mas no dia a dia das instituições, o planejamento não é estratégico coisa nenhuma, é mais normativo do que a gente imagina. Porque ele responde essa pergunta, eu tenho quanto e vou aplicar quanto, né? Bom, quando a gente vive numa sociedade em que os valores são voltados para o mercado e para a competitividade, o que não chega, Tiago, para o social, o que não é visto como benefício pelas pessoas, vai para onde? Para o mercado. Então, por exemplo, nós temos educação para todos, mas ao mesmo tempo que temos essa bandeira, que é uma bandeira voltada para os direitos e para a inclusão, a gente tem do outro lado toda uma política que favorece bolsas para que os alunos entrem no mercado privado, nas instituições privadas, né? Então veja como é uma série de contradições. Por exemplo, o dinheiro do Bolsa Família, eu fiz pesquisas lá no Piauí, na célebre cidade de Guariba, se vocês ouviram falar, que começou o Fome Zero, né? E a situação era tão louca que o prefeito arrendou a cidade. Pode um negócio desse? Então nós temos singularidades, Valclé, que são muito interessantes, né? Como essa, o prefeito, o sentido do público é tão privatizado que eu, como prefeito, arrendo uma prefeitura como se fosse uma fazenda, né? E é assim, como se fosse uma fazenda, como se fosse a cozinha, que muitos dos nossos gestores administram os espaços públicos em instituições que pretensamente deveriam ser as instituições base de uma sociedade democrática, fraterna, solidária, etc, etc, etc. Então, essa situação, né, quer dizer, mesmo os nossos programas sociais, se a gente espremer bem, o objetivo deles é saciar o mercado e continua como uma máxima que tinha no tempo da
da saúde comunitária, né, que era atenuar as tensões sociais e preparar um grande bloco de consumidores para os serviços que hão de vir. Então, de uma certa forma, por que esses programas sociais têm essa cara? Por que eles têm esse sentido e essa direção? Aí é muito fácil a gente dizer, porque nós não estamos lá. Se nós estivéssemos lá, a coisa seria diferente. Aí a gente pergunta de novo, e por que nós não estamos lá? Né? A gente às vezes também idealiza e acha que, desde os anos 70, comunidade tem essa ideia de ser uma coisa pura, né? Ah, eu trabalho na comunidade, como se trabalhar na comunidade fosse assim, alguma coisa, como se na comunidade não houvesse discriminação, não houvesse bandido, não houvesse superposição de poder, não houvesse espaços luminosos, não houvesse espaços obscuros. Tudo que acontece no mundo também acontece numa comunidade. Então, nos movimentos sociais, também é preciso aprender a lição de radicalizar a democracia. Por que nos movimentos sociais, nos movimentos populares, só os líderes viajam, por exemplo? Né? Por que nos movimentos populares, só 2 ou 3 pessoas têm acesso a debates como esse que nós estamos aqui? Né? Por que nos movimentos populares não há um processo de formação para as pessoas entenderem do que se trata e que o desejo das pessoas vai além do que a satisfação material? Então, eu acho que essa conferência talvez não dê muita coisa, como era a expectativa dele aqui, de ter metas, né? Ou de ter, digamos assim, estratégias altamente definidas. Mas, pelo menos, vai servir para a gente dizer que enfrentar os determinantes da saúde aqui no nosso país não é dessa maneira. Se a gente conseguir, pelo menos, identificar de que maneira nós não queremos que os nossos determinantes sejam enfrentados, porque da maneira que for, da maneira que, se for dessa maneira, eles vão ser simplesmente colocados panos quentes, eu acho que já é um grande avanço. E só para terminar, eu acho que, assim, a gente hoje tem iniciativas de todas as naturezas. A manifestação, que para nós agora está sendo um marco, né? Porque eu fui... Assim, eu sou de um tempo em que a luta de rua era que definia o que a gente ia discutir nos parlamentos, nos plenários, etc. Hoje, as questões surgem da rua, elas são capturadas, são, digamos assim, normatizadas e são discutidas nos grupelhos, nos parlamentos, nos órgãos de representação, e quando voltam outra vez para a rua como política, elas atendem outros objetivos que não aqueles que as fizeram emergir. Então, é nesse percurso, né, de como é que nós evidenciamos nossas necessidades, o que a gente quer, né? E daí, como é que a gente vai fazer essa necessidade que é nossa se transformar na necessidade do país, que eu acho que entram muitas iniciativas que a gente precisa aprofundar, como, por exemplo, eu vou falar da educação popular, que é uma coisa que me toca, e acho que, por exemplo, a gente fala de direitos, de concepção de direitos, de que a população só quer consumir, etc., etc., mas nunca mais desenvolvemos aquela célebre trabalho de base que foi o que nos alimentou nos anos 70 e nos anos 80, em que a população, a gente saía, quer dizer, ia para as tais comunidades, discutir o que é cidadão, discutir o que é ser um sujeito autônomo, discutir o que é vontade coletiva, discutir o que é ser um sujeito político. Hoje, essas discussões não acontecem, né? A população está exposta a um processo de socialização via consumo e mercadologização, de modo que os nossos sujeitos sociais, que hoje engrossam as fileiras das nossas manifestações e dos nossos movimentos, são tão fragilizados que, num piscar de olhos, eles cedem, digamos assim, ao assédio, né, da melhoria das dificuldades, porque a gente continua vivendo num momento em que as necessidades básicas ainda estão muito distantes de serem satisfeitas. Só para vocês terem uma ideia, lá no Piauí teve o PEMAC. Lembra do PEMAC, aquela pesquisa
qualidade, toca você, né? Pois bem, aí a ideia era ver, será que existe qualidade na atenção básica? Aí o Ministério cria alguns indicadores de qualidade, né? Assim, tem totem, tem banquinho, tem banheiro não sei de quê, tal e tal e tal. A gente fez isso lá no Piauí, e quando começamos a fazer as análises, né, para satisfação do usuário, veja o nível de carência que a gente chega. Para satisfação do usuário, não interessa se tem totem, se tem banco, se tem banheiro para mulher, para homem, para pipa, não sei o quê, se tem piso. Interessa que tenha alguém que possa atender ao sofrimento dele. Então, se tiver um médico, pode a unidade de saúde cair aos pedaços. O usuário chega e diz: estou muito satisfeito, foi ótimo esse atendimento. Então, nesse contexto, como é que nós vamos qualificar esses determinantes que nos fazem mais ou menos felizes ou mais ou menos saudáveis? Porque continuamos nos determinantes fundamentais: casa, comida. Casa e comida e se puder, um trabalho. Se nós tivermos isso, estamos satisfeitos. É assim que é a nossa satisfação. Quando ainda tem outros problemas que eu não vou comentar, senão a gente passaria o dia inteiro. Mas eu acho que a saída é por aí. Desconstruir essa ideia de que tudo que a gente faz é para satisfazer essas necessidades imediatas e começar a pensar que nem aquele cartão de crédito. O que lhe faz feliz? E começar a fazer e a formular políticas de saúde não só pautada para as necessidades, que foi a nossa história. Quando a mortalidade infantil chega num estado escandaloso, cria-se uma política para a mortalidade infantil. Quando a habitação popular chega nos escândalos que a gente vê, cria-se uma política nacional de habitação. Chega! Vamos começar a fazer política não mais olhando para as nossas necessidades, mas se olhando para o desejo, o que eu quero viver daqui para frente. Que essa pergunta seja a pergunta motivadora. Obrigado. Professora Vera, eu vou só fazer um comentáriozinho, partindo ali da provocação do Tiago, né, que ele colocava, é preciso ir no grito. Eu acho que está claro que as intencionalidades das políticas, elas vão transitar desse olhar sobre o mercado, dessas necessidades do mercado que já tanto foram colocadas aqui, as tensões sociais. E aí, assim, será que o único jeito de promover tensão para realizar aquilo que é necessidade da população precisa ser no grito? Aí acho que a provocação que o Luiz Eugênio nos colocou aqui. Precisamos talvez repensar os jeitos, né? Os jeitos de produzir tensão. Precisamos, aí assim, o conselho, ele traz a referência do conselho. Precisamos entender que os conselhos, os comitês, os espaços dos orçamentos participativos onde eles foram colocados, eles também são espaços contraditórios. Eles também são espaços que têm as várias forças políticas que o Zé também colocou. Verinha, só lembrar que nos anos 70, 80 em Goiás não foi preciso nenhum grito, só bastou um meio grito para os trabalhadores rurais fazerem. E aí, articulados com esse olhar do saber acadêmico, que foi na época, o meu grito de que ele está falando, foi a primeira experiência de pesquisa participante no Brasil, que aconteceu em Goiás, articulado por um grupo de pesquisadores, como Carlos Rodrigues Brandão e outros, e um conjunto de trabalhadores rurais que nós tivemos a felicidade de reencontrar há 2 anos atrás, no encontro da ANEPS, em Goiás, né? Um deles vivendo hoje na rua, nas ruas de Goiás, recolhendo lixo. Mas assim, aí o que eu queria levantar para reflexão nossa, o conjunto dos movimentos que aqui estão, das pessoas que vêm das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, dos diversos movimentos de juventude, de mulheres, etc., é que
como é que nós vamos, o que é que a gente talvez possa tirar de possibilidade dessa conferência, desses novos jeitos de que a gente precisa ocupar esses espaços, que são espaços contraditórios, que são espaços onde a correlação de forças ainda muitas vezes é desigual, né? Onde tem todos os problemas que já foram levantados aqui, de que às vezes as pessoas chegam lá a partir de um segmento e passam a se representar a si próprias, né? Mas que outros rituais nós vamos poder, e aí nós, enquanto nordestinos, enquanto pessoas que temos, né, na nossa base todos esses saberes ancestrais, esses saberes tradicionais de várias culturas, como é que nós vamos, a partir dessas nossas referências, recriar esses rituais e a gente ocupar efetivamente esses espaços? Aí, isso é uma pergunta que a gente deixa para que a gente possa ir pensando, né? Gente, eu fui aqui, talvez, muito complacente com o horário. Já fui chamada a atenção de que a gente pode comprometer o horário da tarde, mas eu acho que a frequência, as muitas pessoas que estão aqui, não é, tem um significado também de que querem continuar no debate. Temos seis inscritos e uma pergunta escrita, mas eu acho que tanto quanto as características que Valclé trouxe, nós gostamos de conversar, nós gostamos de falar, né? Então, é uma das nossas características como nordestinos que somos, eu acho que essa é mais uma, né? Mas vamos lá, pedir aos próximos inscritos, realmente que a gente se atenha a um minuto de intervenção. Simone Leite, por favor. Boa tarde, todas, todos. Queria inicialmente agradecer aí o convite, né, e dizer que esses dias eu acho que foram de muito aprendizado, principalmente nos corredores. A gente trocou muitas ideias interessantes e eu acho que isso vai contribuir para a gente sair desse quadro, né, que foi colocado para a gente. Eu queria reforçar, eu também sou do movimento da educação popular, como Vera, com Zé Ivo, como Tiago e alguns aqui, tudo infiltrado. E dizer que, assim, a gente, pelo quadro que foi colocado, a situação do Nordeste está muito ruim, né? Mas a gente ainda é muito otimista, a gente da educação popular, né? A gente acredita na transformação. E ainda digo que ainda sou socialista, com tanta coisa ruim, né? E a gente não ouve muito mais as pessoas falar de socialismo. Então, a gente acredita que, pela formação, e eu queria colocar para a mesa, eu vejo a transformação. Não só pensando nos movimentos sociais, que eu estou nele. A gente, dos movimentos sociais, precisa inovar. E as ruas de junho, né? O Lígia colocou que tem o antes e o depois das ruas, né? E eu conversando com vários segmentos, inclusive parlamentares, né, gestores, todo mundo está fazendo conjuntura e fazendo autoanálise. Eu acho que os movimentos sociais têm que fazer. A gente precisa voltar a fazer trabalho de base. Ou a gente faz isso, ou a gente está, né, pensando que não tem mais saída. E muitos já desistiram no caminhar. Isso é muito ruim. Tem muita gente boa desestimulada. Então, eu acho que a formação de novos quadros, né, e a forma da gente fazer essa formação na base vai contribuir com esse processo de transformação que a gente almeja. E pensando nos aliados nossos, que temos muitos, né, na academia, na gestão, em vários segmentos, a gente precisa identificar quem são esses aliados nesse processo. Aliados pontuais, alguns, né? Mas tem também aliados de projeto político. E a gente teve a ousadia no documento aprovado pelo Conselho Nacional e agora pela Comissão de Secretários de Saúde, dizer que a gente quer construir um projeto democrático popular, mas construir com as pessoas e não para as pessoas. Então, se a gente for construir esse projeto com as pessoas, a gente vai ter várias saídas. Aí eu queria colocar um segmento que está ainda invisível nessa plenária, nesses debates,
que são as pessoas, né, parteiras, rezadeiras, benzedeiras, que fazem saúde. Eles estão construindo o SUS, eles estão fazendo saúde, mas são invisíveis no SUS. Você pega a ficha dos agentes comunitários que vão de casa em casa, não tem dados de parteira, a gente está com dificuldade de identificá-las. Então, a gente precisa incluir essas pessoas e reforçar o que Verinha colocou, a metodologia desses eventos. Eu estou com muita dificuldade de participar desses eventos de palestra, gente. Eu não sei se é a idade, né, chegando, já participei muito, mas tem outras formas de fazer. A gente vem discutindo, as conferências de saúde têm que ser diferentes, né? Esses eventos podem ser diferentes, a gente pode trocar muita coisa linda que cada um está fazendo. Então, é um apelo mesmo que eu faço para a gente ter outra forma de fazer, né? E a gente trocar mais e construir mais junto. E finalizando, eu queria colocar que ainda no Nordeste, um problema sério é o modelo de assistência. Esse modelo de assistência que eu acho que a discussão do Mais Médico trouxe para a gente é fundamental. Não dá mais para o modelo de assistência ser centrado na doença. E a maioria dos gestores estão nesse caminhar. É claro que existe cobrança da sociedade por médico, remédio, ambulância e hospital. Isso no nosso estado de Sergipe é uma loucura. Mas a gente precisa, né, a partir desse debate que está geral dos Mais Médicos, né, que tem que ser mais profissionais e mais coisa na saúde, é esse modelo da assistência que tem que ser centrado na saúde, né? E falou muito ali, do ser feliz, né? As pessoas querem ser felizes. Então, o que é que a gente pode estar contribuindo com esse debate para mudar essa lógica da doença na saúde, né? Porque eu ficava angustiada no postinho de saúde trabalhando e só tinha gente doente. E o nome é posto de saúde, então tem alguma coisa errada. Então, essa lógica, a gente precisa construir um outro modelo de assistência centrado mesmo na saúde. Bruno Macedo se encontra. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a mesa, né, pelas contribuições, professor Zé Ivo, principalmente, né, a velocidade que eu ia pensando, ele estava trazendo algumas questões, então me contemplou bastante e tira uma parte da minha fala, mas eu tenho alguns pontos que na verdade, eu acho que dá para a gente considerar do evento como um todo. O primeiro é que a gente se propôs a conversar sobre determinante social e recorrentemente apareceram duas questões centrais. Uma que é do controle social, e aí o Tiago já fez uma análise muito interessante que me contemplou bastante, mas que ainda assim permanece em algumas dúvidas. Como é que a gente fala, e aí também eu vou conversar com uma questão que o Zé Ivo traz. Como é que a gente fala de participação social e de controle social se isso é uma política exclusivamente da saúde? Quem é conselheiro de saúde hoje? Conselheiro de saúde hoje, que não é o próprio gestor e que não é trabalhador, muitas vezes intimidado pelo gestor, é aposentado, é professor, é alguém que não tem qualquer vínculo trabalhista que tenha carteira assinada. Então, como é que a gente se propõe a fazer uma discussão de controle social e não ter o Ministério do Trabalho e Emprego na mesa? É ridículo. O Ministério que é para coordenar uma política a nível de país, discute basicamente o mercado para a indústria. E aí a gente vai ficar se enganando até quando? Dizendo que a gente está fazendo controle social, que a gente está fazendo participação social. É bobagem. Então, a gente realmente vai ter que ressignificar o que a gente está se propondo a construir aqui. O outro elemento E aí, falando dessa questão do controle social, me preocupa muito essa institucionalização. E aí, já que a gente tem representantes do movimento da educação popular, a minha pergunta era no sentido de como é que eles se enxergam, inclusive, sobre uma política de educação permanente para o controle social e de uma política, né, de educação popular para a saúde. Então, são duas questões que eu queria que fossem esclarecidas.
A outra questão que eu queria trazer era a respeito, inclusive eu ia perguntar para o representante da SUDENE, como é que era, né? Porque é para o desenvolvimento do Nordeste. Né? Desenvolvimento do Nordeste, o Nordeste se desenvolve como? Com mais indústria? A intenção é garantir que tragam mais indústrias para o Nordeste? Ou existe alguma discussão em torno da formação de trabalhadores, para o SUS, por exemplo, por dentro da SUDENE? E aí, quando eu ia perguntar isso, mas aí ele já falou que ontem estava numa reunião com pró-reitores, e aí eu queria que ele falasse um pouco do que é o tema disso, porque eu fico imaginando o volume de baboseira que sai de uma reunião dessa. Porque é ridículo o papel que a academia brasileira assume hoje dentro do Brasil, dentro do país. O local que ela se coloca é completamente equivocado e aquém do que já se propôs em outros momentos da história brasileira, modelo da reforma sanitária. E aí chega numa outra coisa que foi apresentada, que é a questão da educação permanente. Você podia concluir, por favor? Vou, já. E aí que volta na questão da educação permanente. A gente está aqui se propondo a discutir determinante social e, mais uma vez, não tem o Ministério da Educação. E esse é outro lugar que eu não sei o que acontece ali, porque é uma loucura a política de educação que é feita, a barbaridade do que é chamado de política de educação superior nesse país. Né? Então, e aí a gente está discutindo determinante social como? Se quem deveria estar formando essa população não está aqui na mesa. Né? E aí, quando a gente percebe isso dentro da saúde, a gente cria um negócio de uma política de educação permanente que envolve um repasse de milhões, sabe? Mais de 85 milhões por ano nos últimos 7 anos, aí a gente calcula quanto é que dá isso, que é para reformar o cara que sai deformado da Universidade Brasileira, que é um local e aí a minha dúvida do que é feito no MEC, né? Que a lógica do capital é o mercado, a finalidade do capital é atender o mercado, né? E o MEC e as instituições de ensino, nem o mercado tem atentado, porque hoje o maior local para a contratação, vamos dizer assim, de profissional é no setor público, principalmente da saúde. E os caras formam para o privado, né? E aí a gente tem a dificuldade que tem e chegam a situações como mais médicos, a importação de médicos, porque essa é uma discussão da necessidade do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem encampado isso e a grande contribuição dos outros ministérios que estão envolvidos com a formação de profissional e com a regulação do trabalho no país, a grande contribuição desses órgãos é ficar calado e não atrapalhar o enfrentamento que vem sendo feito pelo Ministério. Regiane Rezende. Vou insistir, Regiane, na questão do tempo. Pode tá? É só uma lembrança, porque o Frederico falou sobre o PPA, e nós estamos agora nos municípios fazendo o PPA nos municípios. Né? Então, e esse é um instrumento que ele é muito pouco permeável a essas singularidades, as diferenças, né? E a diversidade. Então, como que a gente contribui para esse momento agora, já que está acontecendo? Né? Como fugir da armadilha do planejamento normativo? É o planejamento estratégico? Para quê? Para quem? Então, como os movimentos sociais também se inserem nesse espaço aí, com os novos rituais, as novas estratégias. Então, é um pouco essa lembrança. Obrigada, Regiane. Álvaro Matida. Eu vou ser bastante breve, mas eu queria registrar aqui que eu gostei muito da mesa e gostei do estímulo ao debate que o documento que foi produzido pelo Instituto da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, nos traz. O que eu vou colocar aqui são considerandos rápidos, mas são perguntas para a gente responder. Um pouco na linha do que o Portela coloca no início da fala. Ou seja, nós estamos colocando coisas e falando de uma complexidade tamanha, que é o Brasil, que é o Nordeste, e essa complexidade tem que estar refletida nos debates que a gente vai estar fazendo, não só hoje, mas
no futuro. Um pouco falar do futuro, quer dizer, e essa é uma pergunta que eu compartilho. Como a gente manter essa chama acesa? Porque nós estamos falando aqui de processo muito longo, de longo prazo. Então já se falou aqui de que a energia está nos jovens, a energia está na população mais jovem. Quer dizer, essa é uma oportunidade importante para a gente tá reacendendo essa chama. Então, como a gente vai manter esse fórum regional, como ele está colocado, mas Socorro já colocou que na mudança da Conferência Nacional de Saúde, essa metodologia de trabalho é interessante, ou seja, ver as características regionais e que elas estejam presentes no momento das mudanças. Nós estamos em um momento de mudança muito importante, quer dizer, o ano que vem, foi colocado aqui já pela nossa predecessora aí, não sei como é o nome dela, mas ela é um ano eleitoral, é muito difícil trabalhar em ano eleitoral. Quer dizer, o trabalho, as políticas, quem está trabalhando em política social sabe da dificuldade que é trabalhar em ano eleitoral. O ano que vem é um ano eleitoral, é um ano dificílimo de trabalhar, mas todas as questões que a gente discutiu aqui agora estão em pauta e vão estar em pauta, quer dizer, desde a democracia representativa que se colocou aqui até a questão de modelos de participação que se pretende, país que se pretende, região que se pretende. Então, a pergunta que eu estou me fazendo aqui e que eu estou passando para a mesa e para a plateia é de como manter essa chama acesa. Intersetorial. Eremilda Vieira. Eu tinha prometido não perguntar mais nada, porque nunca é respondido. Mas mandaram aqui eu falar e eu quero falar duas coisas. Eu gostei demais da mesa de hoje, porque foi mais básica, mais dentro do nosso contexto. Não foi tão amplo em outros assuntos. Eu queria falar de dois assuntos. O primeiro, não tem nada a ver com vocês, mas eu vou falar. A educação. As pessoas estão dizendo tem o sistema de cotas que Lula e Dilma colocaram aí as cotas, né? O que está acontecendo? A maioria das pessoas que estão na classe média ou até mais ricas colocam as crianças nas escolas públicas para entrarem no regime de cotas e pagam as disciplinas isoladas em vários momentos para que eles passem em primeiro lugar. Cadê a educação que não vê isso? Segunda coisa, quanto aos médicos cubanos, eu não sou médica, eu sou ciência social, sou da área de humanas, mas me incomoda muito esse problema de médico, que eu já trabalhei também no interior. O problema que eu quero saber é o seguinte: como nós, nordestinos, somos vulneráveis para o sul e sudeste, e também para Brasília, nós lá não somos gente, somos apenas pessoas que passam e que enriquecem o povo de lá. Eu queria só saber uma coisa: para onde vão estes médicos cubanos? Será que eles vão para o sul e para o sudeste? É uma pergunta que eu gostaria de saber. E se não forem para o sul e para o sudeste, o que estão fazendo os médicos do Nordeste e os estudantes de medicina do Nordeste? Estão de mãos atadas? Coitados de vocês. A última inscrita é Cristina Loyola.
Não, tá. Então, eu tinha escrito, eu acho assim, quero compartilhar com vocês 2 medos que eu estou sentindo. Eu acho que as palavras são perigosas, elas são performáticas, né? Primeiro é em relação a essa coisa de nível de escolaridade. Isso me dá uma coceira, não é? A escola é meio, a escola não é fim. O fim é a educação, né? A escola é o meio, que às vezes é bom, mas na maioria das vezes não tem sido, né? Na nossa experiência do Brasil. Então, acho muito mais... Tenho medo quando o Ministério fala que se o nível de escolaridade for maior, e a compreensão que fica que quanto mais escola a gente tiver, melhor. Depende da escola. Essa que está aí, por exemplo, eu acho que é passível de muita crítica, né? Não tem feito bem o seu papel. E a outra coisa é porque eu não ouvi falar nesses 3 dias de aleitamento materno exclusivo, né? E eu vejo uma alegria em relação a essa mortalidade infantil que diminuiu, que é a mortalidade infantil da pauta do século XIX e XX, que é da vacina. Quer dizer, um menino que nasce e que recebe as vacinas, ele não vai morrer com menos de 1 ano. Mas a mortalidade infantil, no seu componente neonatal, está lá, não diminui. Porque ela olha para trás, ela olha para a gestação e para o parto. Então, no Maranhão, de cada 10 crianças que morrem no período neonatal, 7 seria facilmente evitável se nós tivéssemos nas 7 consultas, pelo menos, a verificação da pressão arterial, como foi dito aqui. As mulheres morrem, a mortalidade materna, nesse período, é por causa de pressão alta descontrolada. Gente, isso é pauta de uma saúde de atenção básica, primária, mais primária do que a palavra em português. E quando eu falo de aleitamento materno, que não foi discutido aqui os seus determinantes sociais, que passam pela mídia e pelos grandes produtores de alimento. Por que pela mídia? Porque o Ministério da Saúde ainda fica discutindo Ducta, Alvéola e Auréola, quando o leite da mulher está muito mais na cabeça do que no peito, sabemos disso, né? E para liberar esse leite, você depende do outro, do desejo do outro, da atenção do outro. Muito bem, ser mulher nesse país é ser desejada, é ser bunduda, desculpe o português, peituda e rebolar, não é? Então, essas 3 imagens constroem o desejo do homem. Nós precisamos ser desejados, todos nós. A composição da sexualidade da mulher, ela é mais rica do que do homem, né? O homem tem o ato sexual em si, a mulher tem ovulação, menstruação, gravidez, parto, aleitamento e a relação sexual em si. Nenhuma mulher nesse país é desejada porque amamenta. E a mídia não contribui para isso de jeito nenhum. E a outra questão é que ainda não é considerado crime as maternidades terem uma mamadeira e um chuca esperando a mulher quando vem na sala de parto. Então, eu acho que nós sabemos que se o aleitamento materno, por alguma maneira, fosse obrigado hoje, ele salvaria 1 milhão de crianças. Não tem vacina, não tem medicamento com essa potência. Então, eu queria solicitar que o aleitamento materno fosse incluído na pauta dessa discussão. Obrigada, Cristina. Então, tem uma pergunta para finalizar, né, que veio por escrito, que é: será que a academia, com sua literatura científica, não está dialogando e apelando às pessoas erradas, políticos e gestores? Não é hora de abandonar a pomposidade do regozijo intelectual e fazer trabalhos de base junto à população para que façamos um projeto de sociedade, como pensou a reforma sanitária, rumo a uma sociedade justa, igualitária, solidária e rumo ao socialismo? É a pergunta que tem por escrito. Então, a gente passa a mesa para as considerações finais, né, e aí as perguntas específicas, enfim. Considerando o tempo, vamos ter que ser breves nas nossas conclusões. Bom, eu vou então me pautar nas questões colocadas pelo menino da Bahia, eu acho. Não lembro agora o nome dele. André Bruno. Acho que é assim. Bom, perguntar por que alguns setores não estão aqui. Acho que é só explicitar as dificuldades que a gente ainda tem de construir esses processos intersetoriais, de como ainda os nossos caminhos e as nossas ações estão fragmentadas. Mas eu queria me pautar mesmo em 2 questões que ele colocou, que é a questão da política de educação permanente, controle social, e a questão da política de educação popular em saúde.
E aí eu acho que assim, eu estava até comentando aqui com o Luiz Fernando, que esse foi um bloco focado nas questões da educação, nas questões da formação, né? Quase todas as questões vieram com esse foco, né? E aí, assim, quando a Simone coloca na fala dela a necessidade da gente pensar um caminho de retomada do trabalho de base, pautado na formação, né? Aí ela traz essa ideia da educação popular como essa perspectiva de trabalhar partindo do que as pessoas sabem e produzem no seu cotidiano, dos seus saberes de experiência feito, como dizia o Paulo Freire, de partir da problematização, né, de partir da construção, de um processo de agir, refletir e agir, né? Então, acho que são dicas que fica para a gente ir pensando, né? A política de educação permanente para o controle social, eu faço parte dessa comissão, representando a Rede Unida, a Simone faz parte dessa comissão pela ANEPS, mas ela ainda tem muita dificuldade, quer dizer, os processos formativos pensados, ainda se pensa em cursos para os conselheiros, ainda não tem um nome de política de educação permanente, mas ainda não se pensa num processo de educação permanente que vai se pautando no cotidiano do trabalho dos conselheiros. E aí eu digo que precisaria ir para além dos conselheiros. Precisamos, sim, investir no processo de educação permanente das pessoas que estão nos espaços do controle social, que não são só os conselhos, né? Hoje nós temos os comitês, nós temos esses outros espaços que as pessoas foram colocando e do próprio movimento popular. Acho que a política de educação popular, Bruno, ela conseguiu fazer uma coisa diferente. Primeiro, ela conseguiu colocar na sua definição a questão desses valores, como a Simone colocou, como o projeto democrático popular, a dimensão da amorosidade, entendida não como uma coisa melosa, mas como essa capacidade de ser e de estar com o outro, a dialogicidade, etc. E ela conseguiu se constituir enquanto ideia a partir de um trabalho descentralizado nos estados. Foram 6 encontros envolvendo quase 2.000 pessoas, discutindo o que é que deveria constar nessa política. Mas ela ainda está aí no desafio de ser implementada. A política de educação permanente para o controle social, da mesma forma. No ano passado aconteceram encontros, seminários nas regiões, mas eu fico pensando, nós continuamos investindo em pensar os momentos de discutir a formação e de fazer a formação com os formatos tradicionais. E aí, quer dizer, o profissional, como é que a gente muda a atenção se o profissional não é só o médico, mas o médico, o enfermeiro, o dentista, até mesmo o agente comunitário de saúde vai sendo formado, porque depois que o agente comunitário institucionalizou-se enquanto profissão, aí ele agora a formação se volta para a técnica e aquilo que ele trazia de mais poderoso para o trabalho da saúde, que era o seu vínculo com a comunidade, com esses saberes que o cotidiano traz, né, se perdeu. Então, na realidade, acho que assim, são grandes desafios que a gente tem pela frente e que a gente não vai conseguir responder e discutir aqui. Mas considero essas 2 questões que o Bruno levantou para nós, como essas questões que a Simone trouxe, as bases para a gente pensar essa caminhada. E aí precisamos, sim, começar a discutir com o MEC, porque a gente vai discutindo coisas aqui a partir da saúde, mas quando chega na graduação, a graduação é com o MEC. E aí nós vamos ter sempre que ficar correndo atrás de reformar o deformado, como alguém colocou, né? Eu queria chamar a atenção para uma ausência muito grave que ocorreu
nessa revisão que a gente fez sobre as políticas e que se agravou talvez por não ter também surgido aqui no debate, que é a questão indígena. Não há uma política, a gente não encontrou uma política voltada para os índios, isso também não foi lembrado aqui. Você veja como estão esquecidos, é onde tem menor expectativa de vida, maior mortalidade infantil. Foi lembrado todos os dias nas perguntas. Foi nas perguntas, né? Agora pela manhã, nesse debate não. Mas enfim, para mostrar a complexidade da situação que a gente vive no nosso país, né? E aí, a importância que o Matilda chama a atenção, de manter essa chama acesa. Ou seja, as pessoas que estão aqui nesses 3 dias são as pessoas que acreditam na possibilidade, na viabilidade, na necessidade de um investimento na abordagem sobre a determinação social da saúde, com todas as contradições que existem entre as diversas pessoas e grupos aqui presentes, mas precisamos nos manter unidos em prol do fortalecimento dessa abordagem da determinação social do processo de saúde e doença, porque as pessoas, os grupos sociais, políticos que são contra essas abordagens são muito mais fortes, têm tido muito maior capacidade de influenciar as políticas econômicas e sociais do que todos que estão aqui unidos. Então é um desafio grande de maturidade política a gente poder construir essa unidade na nação dentro da diversidade. Obviamente que a gente quer o fim da iniquidade, mas a gente quer a preservação das diferenças que fazem parte da democratização também. E aí, nesse ponto, eu quero tocar na questão que foi muito veiculada aqui, sobre o papel da academia e do movimento popular. Eu acho que precisa ser preservada a autonomia, sobretudo, do movimento popular. A academia, assim como as comunidades, são espaços contraditórios, com diferenças e divergências e abordagens ideológicas, políticas e teóricas e metodológicas absolutamente distintas. Mas eu sou daqueles que acham que a academia não pode ser, não deve ser, e ela erra se pretende ser vanguarda ou liderança de qualquer movimento popular. Agora, a academia tem uma contribuição a dar, e a contribuição que tem a dar é na produção de conhecimento e na difusão desse conhecimento. É esse conhecimento que precisa, o Boaventura já foi citado aqui, fazer o duplo movimento da ruptura epistemológica. O primeiro movimento, que o Bachelard já identificava lá nos anos 40, que é romper com o senso comum. A produção do conhecimento científico se faz contra o senso comum. Se a gente continuasse no senso comum, até hoje a Terra era quadrada, a Terra girava ao torno do Sol, que era isso o senso comum acreditava. Agora, tem a segunda ruptura, que o Boaventura chama a atenção, que é o do reencontro com o senso comum, que é um processo de enriquecimento mútuo do conhecimento científico com o conhecimento do senso comum, com o conhecimento popular, que são diferentes. Uma coisa é conhecimento, e todos os conhecimentos precisam ser respeitados, e todos os conhecimentos têm parcela de verdade e tem parcela de mito, inclusive o conhecimento científico. Agora, ciência é uma coisa, conhecimento é outra coisa. Tem uma historiazinha que eu não sei se é do Paulo Freire, eu vi como sendo do Paulo Freire, do ilustre professor acadêmico, letrado, que foi fazer um passeio de barco. E como vocês conhecem, né? Pois é, eu não preciso contar. A conta? E o professor passeando com o remador e começa a perguntar: você já ouviu, já leu, conhece Shakespeare? Não, senhor, não, nunca li, não. E passeia mais. E Machado de Assis? Não, também não conheço, não. Ah, você perdeu metade de sua vida não conhecendo esses grandes autores. Mas aí nessa distração o professor lá conversando com o barqueiro, acabou distraindo, o barco bate numa pedra, abre um buraco e começa a afundar. Aí o barqueiro pergunta: o senhor sabe nadar? Não sei não, o senhor perdeu sua vida toda. Quer dizer, os conhecimentos são múltiplos, são diversos e todos, enfim, precisam ser igualmente valorizados. Então, acho que a gente, nesse processo de troca, de intercâmbio, de conversa, gestores, acadêmicos, a Simone foi muito feliz na fala dela, lembrando a necessidade e a importância de identificar e construir as alianças que podem fazer avançar a luta pela abordagem dos determinantes sociais da saúde. Eu acho que esse seminário já cumpriu, é vitorioso nesse sentido. Para terminar, quero só então agradecer e parabenizar os organizadores, Duda, Pellegrini, todos os demais, a OPAS, a OMS, que
tiveram esse papel. E, nesse sentido, acho que já foi um espaço de construção dessa aliança. Bom, vou ser rápido aqui, só tem duas questões que eu queria tocar. Eu acho que boa parte das discussões, realmente, apesar de ser um seminário de saúde, girar de torno da educação, a gente continua colocando sempre a educação como a base dos maiores problemas que nós temos, e realmente é. A gente não tem uma educação ainda adequada, mas com relação a duas coisas que são mais práticas, eu queria falar da Regiane, lembrou uma coisa interessante. A gente está na discussão do PPA municipal. Eu lembrei a vocês que se não tiver no PPA não vai ser feito, né? Então o município está discutindo o PPA dele esse ano. E dia 31, no começo do ano, deve ser aprovada a lei com relação ao PPA. Então é nesse momento que tem que ter feito pressão sobre vereadores e sobre o próprio governo para que se coloquem dentro das questões que a gente, e metas que vocês queiram atingir. Né? Ou seja, desse modo que se faz numa democracia, a forma que está sendo colocada é essa. Enquanto a gente não romper isso, o processo é esse. Né? A gente tem que aproveitar as oportunidades que são nos dadas. Ou seja, se só tem essa oportunidade, eu quero mudar, mas enquanto eu não mudo, eu vou por aqui. E aí o PPA vai estar sendo construído, já deve estar praticamente pronto, né? Já está em setembro, e eu não sei como é que está sendo essas discussões dentro dos municípios. Bom, com relação a outro ponto, eu vou ser bem breve aqui, com relação ao modelo de desenvolvimento, né? Eu acho que há duas visões quando a gente pensa em desenvolvimento. Eu queria colocar a vocês que a autonomia da pessoa, da região ou de qualquer coisa só vem com desenvolvimento. O crescimento é uma coisa mais simples. Se você pensar no seu filho, se der alimentação, saúde, ele vai crescer. Agora, vai se tornar um cidadão, o seu papel é desenvolver ele, tá certo? Então envolve outras coisas além do crescimento. Bom, o que é o problema quando você olha o Nordeste? A gente tem alguns problemas que impedem que a gente ande. Um apagão, por exemplo, que a gente teve essa semana, né? Então, ou seja, eu tenho um problema sério de energia. Eu tenho um problema de transporte, eu tenho um problema de saúde, eu tenho um problema de educação. O semiárido é um grande problema a ser resolvido, porque eu precisaria tornar o semiárido sustentável. E como é que se torna o semiárido sustentável? Né, com a seca. Bom, então essas conversas que a gente está tendo com a universidade estão todas nessas áreas. Biotecnologia, para aproveitar boa parte do nosso rico manancial de matéria orgânica que nós temos aqui no Nordeste. Então, para você ter uma ideia, a gente só tem um remédio fitoterápico e virou remédio de farmácia. Apesar que você andar pelas feiras aí, você tem uma imensidão de garrafas, etc., que são remédios que poderiam estar sendo comercializados, mas eles resolvem os problemas, mas não têm nenhuma certificação. Então, isso é biotecnologia. A outra coisa, com relação à energia, a gente está querendo viabilizar a questão da energia solar no Nordeste, principalmente no semiárido. Então, uma das áreas que a gente está trabalhando com eles é essa questão. A outra coisa foi que o nosso maior pedido a eles foi que o trabalho deles e essa pesquisa de solução fosse colocado à disposição da sociedade. Não virasse paper. Então, a ideia é o seguinte: a gente vai financiar, mas não quer paper. Não é isso que eu quero. Até eles disseram, não, a CAPES já financia os meus papers, eu não preciso que você financie. Eu disse, ótimo, né? Ótimo. Eu preciso realmente que você me dê soluções. E soluções práticas para a realidade. Então, essa reunião ontem, ela tratou disso. Na verdade, a gente está tratando com 3 universidades, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, de início, a gente está começando esse processo, até porque a região Nordeste hoje, em termos de problemas, é uma grande desconhecida. Ou seja, a gente tem vários anos que não é feito um trabalho no miúdo, lá na ponta, para revelar exatamente quais são os problemas. Tá? Então, ou seja, a gente está reiniciando um trabalho e, bom, eu não sei quem tem mais capacidade de pesquisa. Eu acho que se não for a universidade, eu realmente não tenho a quem recorrer, porque não há um outro processo de encontrar soluções desse nível se não for via academia. Ok? Ou seja, você tem a questão... Desculpe. Você tem a questão que a gente está trabalhando nisso, que é a questão da agricultura familiar. Né? Ou seja, a gente está com alguns projetos, e aí também junto com a universidade, no semiárido, para a utilização de água, ou seja, água que é reutilizada, por exemplo, água de esgoto, etc., está sendo reutilizada para a produção de agricultura familiar. E viabilizou. Você tem até foto no jornal, etc., do cara lá com a cenoura e tal, no semiárido. Quer dizer, são soluções que estão sendo elaboradas e estão sendo aplicadas de imediato dentro da sociedade. O benefício está vindo direto para as pessoas.
Ok? Então, ou seja, eu tenho soluções que estão lá no campo, tenho, mas o problema do semiárido vem se arrastando há 300 anos. Ou seja, agricultura e pecuária, do jeito que é feito hoje no semiárido, eu acho que concordo com essa questão do saber popular, ela não aguenta a seca. Sempre que tem uma seca, eu tenho devastação total. Todo gado morreu, todas plantações e tudo que morreu na seca. Então, essa solução tem que ser possível. Bom, eu queria agradecer, eu acho que o grande objeto dos seminários e das conferências são as discussões e as polêmicas. Eu acho bem interessante porque a gente enriquece. A gente vive um pensamento linear e de repente vem alguém atravessa do meio e isso dá um salto muito grande no nosso pensamento. Eu acho que esse seminário levou a isso. Eu gostei muito das discussões que a gente teve aqui, que a gente teve uma percepção mais geral de todas as partes, né? A gente teve pessoal de saúde, de educação, de saneamento, pessoal da academia, pessoal do governo, quer dizer, várias pessoas falaram aqui sobre o seu ponto de vista, e aí a gente teve permeou, de qualquer forma, os problemas gerais de saúde. A gente estava conversando aqui, eu e o Zé Ivo, que o problema é que a gente fala em saúde é tão transversal que a gente fala lá da raiz da planta até tecnologias absurdas. Então, assim, é uma coisa tão transversal que é difícil você focar. Então, realmente, quando você começa a discussão, cada um tem uma ideia diferente sobre a questão de saúde. Então, eu queria agradecer muito o meu convite aqui, porque eu aprendi demais nessa conferência. Eu acho que vou levar muita coisa lá para a Sudene. E me colocar à disposição. Eu acho que eu não coloquei meu e-mail ali, mas eu posso deixar aqui com o pessoal. E aí, vocês, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. Muito obrigado. Eu vou ser rápido mesmo porque eu não tenho mais força, já estou. Mas eu vou começar questionando o que ele disse. Eu acho que o semiárido não é problema. O semiárido está lá. O que a gente precisa é aprender como conviver com aquele semiárido que está lá desde quando o Nordeste apareceu. A seca não é problema, o problema é a cerca, né? A seca está lá, desde que eu me entendo de gente que o Piauí, o Ceará é seco e tal, e não tem água, e o problema não é a seca, o problema é a cerca, né? Então, nessa perspectiva, dizendo essas coisas, é que, por exemplo, quando você pega esse modelito dos determinantes, você pode dar uma subvertida nele. Ao invés de perguntar o que o governo está fazendo para enfrentar os determinantes nos níveis proximais, distais, e não sei o quê, faça uma roda de conversa e pergunte para as pessoas assim: se a saúde é produção social, qual é o teu papel como produtor de saúde, um sujeito autônomo que produz sua felicidade nos determinantes no teu ritmo de vida, no teu estilo de vida, que são os determinantes proximais? O que você pode fazer como cidadão, lutando pelas políticas públicas, indo para as ruas, etc., que seria mais ou menos os determinantes intermediários? E o que você pode fazer como cidadão do mundo, pensando num planeta mais sustentável, etc., etc.? Talvez, se a gente começar a fazer essas perguntas nesse sentido subversivo, a gente encontre respostas para as coisas que nós estamos discutindo aqui, que é como caminhar. E vamos caminhar. Tchau, muito obrigado, agradeço o convite. Eu estava pensando aqui como encerrar, agradecendo a todos e todas que ficaram até agora, né, e colocar, a gente gosta muito de contar casos, né? Luiz Eugênio contou aqui. Eu tenho um conhecido que foi estudar na Paraíba, em Campina Grande, e tirou uma foto numa comunidade de uma placa que dizia assim: ensina-se carioca. Então, a gente não pode aparentar ser nordestino, a gente não pode falar como nordestino, né? A gente, às vezes, nem pode pensar como nordestino, mas já que é um seminário regional, né, eu acho que é muito importante a gente se colocar como tal, né? E saber que a gente é diferente e é igual, que a gente é brasileiro, né? E que a gente fala muitas línguas, né? Todo mundo diz, é um português só, são várias formas de falar. Né? E reforçando que Luiz Eugênio traz aqui da população indígena, eu acho que a gente tem que pensar também nas nossas línguas brasileiras, né? Ninguém fala mais tupi nem guarani, né? Então, as nossas línguas, né, que a gente tem tantas no Brasil.
E, mais uma vez, agradecer a presença de todos, lembrando o retorno das atividades às 14h30. Boa tarde e felicidades para todos, né, Zé Ivo?